nome é Joey Silvos e vamos dar continuidade à série de tutoriais. Eu peço às pessoas que estavam assistindo aí a série de tutoriais, eu peço desculpa por ter me afastado, mas agora vamos prosseguir e sem delongas. Voltando a falar aqui sobre a Blender Game Engine com Python. Na série de tutoriais agora vamos usar uma biblioteca de gráficos, certo? Que cria 2D e 3D, certo? Eu estou falando aqui do OpenGL, uma biblioteca que cria gráficos 2D e 3D. Vamos estar usando só o 2D aqui para criar botões e algumas coisas de menu aí com o OpenGL, certo? O OpenGL ele é muito usado para criação de jogos, como alguns de vocês já devem saber, certo? E tem um concorrente muito acirrado que, para quem usa o Windows e instala jogo principalmente, tem muita dor de cabeça com alguns problemas. No caso, com esse problema aqui, sim, estou falando do DirectX. Quem instala os jogos no computador, acho que deve ter muita dor de cabeça com aparentando esse problema, faltando DirectX e tal. O DirectX, hoje estamos em 2016, dezembro, que até eu me esqueci a data. Estamos na versão 12 do DirectX para quem usa o Windows 10, tem uma placa de vídeo com hardware um pouco mais recente e disponibilizado pelo software da Nvidia, Intel e AMD. Sem mais delongas, eu vou falar aqui um pouco sobre como implementar o OpenGL na Blender Game Engine com Python, certo? Para isso, vamos abrir o Blender, certo? Aqui estamos na versão 2.78. Vamos habilitar na extensão Blender Game. Vamos colocar visualizador de tela na Game Logic. Vamos preparar aqui para receber. Criar um texto chamado tools.py, certo? Usar um sensor always e um controlador Python. Vamos ligar e linkar. Vamos aqui apagar esse cubo, não vamos precisar dele. Filho, sensor always, Python, vamos ligar e linkar. Aqui. Tenho tudo para receber. GSL, tenho tudo para receber aqui um script um script Python e já meter a mão na massa. Como vamos usar uma biblioteca do Python, quer dizer, com Python, quer dizer que o Blender também nos oferece. Já que eu sei que o Blender oferece nas APIs deles, quando eu não conheço uma biblioteca, eu vou saber a referência exata, certo? O Blender, como é open source, o OpenGL é open source e o Python também é open source. O Blender ele disponibiliza uma própria biblioteca para a gente vem em Python, referência API, certo? Esperamos carregar. Minha internet está um pouquinho bugada, mas o que? Vemos aqui um dos módulos chamado OpenGL com a sigla BGL, certo? Para mim está importando, eu estarei usando o BGL, que no caso é o OpenGL, que o próprio Blender disponibiliza. Este módulo é um módulo OpenGL com constantes e funções. Ok, temos aqui todas as funções e os módulos da Blender Game Engine para usar o OpenGL. Ok, para usar o OpenGL eu vou importar o OpenGL. Vamos importar primeiro o BGL, mas eu não quero estar digitando BGL seguido com a função, comando BGL, 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 BGL. Vou dizer para o script Python, dizer para o Python que para BGL importa tudo. Ok. Para mim estar desenhando gráficos com o OpenGL, certo? Existe uma função que eu tenho que iniciar e finalizar, certo? Essa função se chama GL Begin e GL End, certo? Entre GL Begin
GLEnd é onde eu vou colocar as minhas funções de desenho, as funções de gráficos, ok? Como você pode ver aqui, quando você vai usar o OpenGL no Python, o Python ele tem uma biblioteca chamada PyOpenGL, no caso só o Python, certo? Quando você vai usar o OpenGL no Python, você tem que criar uma janela, tem que dar as ligações de callback e assim sucessivamente para poder desenhar um gráfico na tela. Mas o Blender ele já usa o OpenGL e algumas coisas a gente não precisa estar fazendo, certo? Já se torna um pouco mais fácil de usar o OpenGL na Blender. E o Blender já nos dá a 3D VM para isso, certo? Você pode ver aqui que no 3D VM nós temos 3 eixos: eixo X, eixo Y e eixo Z. Aqui temos como uma base que o eixo X é esquerda e direita, o Y é frente e trás e Z é cima e baixo. Mas particularmente não é assim que funciona, certo? O X é largura, o Y é altura e o Z é profundidade. Como vamos estar utilizando só o X e o Y, só dois pontos, certo? Que no caso é um 2D, porque vamos criar um botão, vamos criar um texto, vamos criar uma GIF, um menu. Vamos estar utilizando só o X e o Y. E temos que passar coordenadas X e Y. Mas como eu crio gráficos aqui para implementar na Blender Game Engine, certo? Eu tenho que primeiro passar as coordenadas. Eu passo as coordenadas usando essa função GL vertex. Presta atenção não, né? GL vertex. E como eu vou utilizar só duas coordenadas, que no caso é x, y, eu digo que é 2f. Por que 2f? Porque f vem de float. Se eu quisesse usar um número inteiro, no caso um número sem ser decimal, eu estaria utilizando o número, usar 1, 2, 3, 4. Mas como eu vou utilizar números float, número decimais 1.0, 1.1, 1.2, eu vou estar utilizando o número float, certo? Seguido da função, ok? Até aí tudo bem. Eu quero aqui na minha 3D VM que eu quero passar aqui inicialmente o GL Begin me dá algo. Você tem que solicitar, perdão, GL Begin você tem que atribuir um argumento para ele, certo? Existem alguns argumentos, mas eu vou estar falando aqui dos 3 argumentos importantes, que é o GL Points, o GL Lines e o GL Quads, certo? Inicialmente eu vou estar usando o GL maiúsculo, underline, points, certo? Como você já deve ter uma noção, deve ter entendido, GL Points vem de ponto, GL Point vem de ponto, GL Line vem de lines e GL Quads vem de quadrado, ok? Como eu quero desenhar um point inicialmente, eu vou estar utilizando o GL Points. Como é só um ponto, eu só utilizo 2 coordenadas para um ponto, certo? No caso o x e y, uma coordenada que eu vou passar. Não sei se vocês entenderam, um vertex que eu vou passar, certo? Eu quero dizer que essa coordenada ela tem que estar no centro. Seria como se fosse aqui, fosse o meu cursor aqui. Eu quero que meu ponto ele esteja aqui no centro. Como é que eu faço isso? Quem conhece um pouco aí de plano cartesiano sabe que se eu quero no centro, eu vou fornecer 0.0,0.0. Estou usando números flutuantes, então eu tenho que passar num ponto antes, por mais que ele seja 0. Ok. Até aí tudo bem. Tudo pronto para receber o meu gráfico. Será que se eu habilitar aqui, vamos habilitar aqui, será que se eu apertar P agora, não tem nada, não apareceu nenhum ponto, eu fiz tudo certo. O que aconteceu? Como eu falei, nós temos
aqui a 3D Avian como solicitação da janela. Para isso, precisamos dizer ao Blender que esse nosso script aqui vai ser jogado, certo, na 3D Avian. Existem três funções que eu posso estar utilizando, certo, no Blender. Quais são? Vamos lá verificar. Para isso, a gente abre os consoles de API. Vamos aqui em Game Logic. Como eu quero me referir a uma cena, como eu quero jogar na cena atual, eu vou em cena. E lá embaixo eu tenho 3 listas, certo? Per Draw, Post Draw e Per Draw Setup. É um tipo lista, certo? Essa lista recebe, ou essa lista aqui, ela carrega antes do renderizamento, certo? Eu quero depois. Esse daqui já é o que a gente quer. Ele vai carregar depois de renderizar, depois tudo de renderizar. Isso aqui é depois de renderizar e as matrizes carregarem. As projeções de matrizes. Ok, meu inglês é um pouco péssimo, mas perdão. O que eu quero usar é Post Draw, é uma lista. Ok, daí tudo bem. Então eu tenho que primeiro, como a gente já aprendeu, eu tenho que pegar minha cena. Vou criar uma variável scene, certo? BGE ponto logic ponto get current scene. Peguei minha cena. O que eu tenho que fazer agora é, vou colocar aqui embaixo e jogar o meu script para essa lista, para ele poder enviar para aqui para minha 3D Avian. Então eu sei que é scene ponto post underline draw. Como é uma lista? Como é que eu escrevo dentro de uma lista? Como é que eu coloco uma coisa dentro de uma lista? Usando o método append to Python, justamente para isso, para escrever dentro de uma lista. Função não. Append. Meu Deus do céu. Append. E aqui a gente vai jogar uma função, ok? Def OpenGL. A função não vai receber nada, só para testar. E aqui a gente coloca o nome de OpenGL. Será que agora, quando eu apertar P, ele vai aparecer um ponto aqui? É só a gente testar. Opa! O meu pontinho está aqui no centro. Deixa eu habilitar aqui o meu cursor para que a gente possa usar. Tá aqui, ó. Meu pontinho está aqui no centro, um ponto preto. Aí você está dizendo preto, cara, mas como é que eu vou mudar a cor aí do ponto? Existe uma função no OpenGL que é o GL Color 3F. Como vocês conhecem aí, e como até nossos próprios eixos tem essa cor, eu tenho que passar para ele que é o RGB, certo? R de red, que é red, que é vermelho, o G que é green e o B blue, certo? Como eu faço isso? Como minha coordenada ela está dentro do GL Points, então eu vou botar GL Color 3F. Aqui eu coloco minhas três cores RGB. Não vamos estar utilizando a cor alfa, então não precisamos usar GL Color 4F, ok? Eu quero que o meu ponto ele seja vermelho. Então eu digo que existe cor no vermelho, como é fluxo, né? Eu digo que não existe cor no verde e que não existe cor no azul, certo? Particularmente quando eu dou P aqui na minha Blender Regime, o meu ponto fica vermelho. Se eu quisesse uma cor verde aqui, eu tiraria o 1 daqui e colocasse o 1 no verde, meu ponto seria verde. E assim, se eu quisesse azul,
meu ponto seria azul. Existem vários sites em que você pode estar pegando aí um RGB. Como eu coloquei tudo zero, ele ficou preto. Existe alguns sites aí que você pode estar procurando que nos dá um RGB e você pode estar querendo na cor que quiser, personalizada. É só você botar os números aqui e tá feito, ok? Ok, até aí tudo bem. Eu sei que para fazer um ponto eu preciso só de uma coordenada XY. Para mim fazer uma linha, você deve estar se imaginando aí, eu tenho que ter duas coordenadas XY, não é? Sim, eu tenho que ter duas coordenadas XY, mas eu quero que minha linha ela comece do centro e vá para cá, ó, nesse terceiro ponto, certo? Então eu sei que é 0, 1, 2. Então eu vou trocar aqui o GL points por GL lines e eu adiciono mais um. Só que agora eu quero que no eixo 2 ele pule 2 eixos, contando do 0, no caso é 3, certo? Quando eu aperto o P, eu tenho a minha linha vermelha na minha 3D VM. Acho que vocês entenderam como é que funciona, né? Como é que eu faço um quadrado? A gente sabe que quadrado ele tem 4 vértices, certo? Sim, um quadrado de 2D ele tem 4 vértices, 4 edges e uma face, né? Pronto, eu sei disso. Como eu quero desenhar um quadrado, eu venho em quads. Só que aqui agora eu tenho que passar 4 coordenadas de x, y. Como é que eu vou fazer isso? O meu quadrado vai começar do 0, vai terminar aqui no 2, vai subir aqui por 3y positivo, vai voltar ao 0 negativo, mas vai continuar 3y positivo e vai descer para o 0 de novo. Como é que eu faço? Já disse que começa no 0, que é no centro. Para você ver aqui. Aqui ele vai adentrar para o x até chegar no 2 aqui. Aqui eu tenho que dizer para ele que ele vai estar no x aqui, mas vai subir aqui em y. Então eu tenho que colocar 2x.0 e 2y.0. E daqui ele tem que vir para cá e ele vai fechar aqui. Então eu vou voltar com x, mas continuo com o y, certo? Quando eu aperto P, eu tenho o meu quadrado vermelho. Sim, você deve estar se imaginando. Sim, desse quadrado eu poderia fazer um botão. Isso. Você pode estar fazendo um botão para um jogo. Só que há um pequeno probleminha, certo? Eu estou na visão frontal. E como eu falei aqui inicialmente, para o Blender, que eu quero que ele projete esse meu script OpenGL na 3D VM, existe um pequeno problema. Como o nosso jogo vai ser totalmente setado em cima da nossa câmera, o que acontece quando eu aperto P é isso, é que o nosso quadrado ele está locado na grade do x e do y. Mas espera aí, eu disse para ele que é na coordenada x e y, ele era para estar na frente da câmera. Sim, ele está respondendo pelos aspectos que eu escrevi aqui na grade. Eu só projetei ele. Eu tenho que falar para o OpenGL aqui, para o script, para o Blender entender que eu quero uma projeção, certo, da minha 3D VM. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso pegar a largura e altura da minha câmera. Como é que eu faço isso? Escrevi uma função chamada de width, que no caso é largura,
E eu vou fazer rege.render.get window width. Isso vai pegar o que? Vai pegar a minha largura da câmera. No caso, a largura, se eu fosse fazer a câmera como uma janela full screen ou uma janela normal, ele pegaria a largura da câmera. Agora, eu quero pegar a altura da câmera. Eu vou dar um reg, acho que é assim, regit. E meu inglês é péssimo. Pronto. Aqui, se eu der um print, aqui, altura, width, largura, modo tem que ser um string, não tem problema. Ok, temos aqui o nosso height aqui, e se você vir aqui no console, nós temos que a altura é de 559 e a largura é 314. Eu acho que tem um negócio diferente aí. Errei aqui. Aqui é a largura e aqui que é a altura. Exatamente. Aqui é a largura e aqui é a altura. Se eu der P agora vai estar certo. Aqui nós temos a largura aqui, que é 559, e temos a altura, que é 314. Pronto. Eu tenho aqui em si já a minha altura e a largura. Como é que eu faço para que esse meu quadrado em si, ele fique na órbita 2D aqui da minha câmera, acompanhe em toda a órbita 2D da minha câmera? Primeiro eu preciso fazer uma projeção, preciso definir as camadas do eu acho que é ortográfica, certo? Então, para isso eu vou primeiro fazer uma projeção. Para mim fazer uma projeção, para mim estar fazendo uma projeção, eu tenho que colocar o comando gl matrix mode. E aqui na função gl matrix mode eu digo que se trata de uma gl underline projection aqui, porque se trata de uma projeção e eu preciso limitar a minha projeção e dizer para ele da onde é que a projeção vai começar em altura e a largura. Eu quero que a minha definição 0 ela seja aqui, meu eixo 0 ela seja aqui e meu eixo y seja aqui, para que eu possa estruturar meu botão através desses eixos aqui. Então, para isso eu preciso usar uma ferramenta que vem junto com usar uma função que vem junto com o OpenGL, que é a Glutortor 2D, certo? Mas antes disso eu tenho que avisar para carregar a minha projeção, certo? Que é o load identity, acho que é assim. Poxa, meu inglês tá bom. Identity. E segundo, eu vou estar utilizando a biblioteca para mim estar resetando os eixos aqui e limitando, que no caso é o Glutortor 2D. Eu vou ter como parâmetro, certo? Aqui ele recebe como parâmetro left, que é de esquerda, certo? A gente vai deixar em 0. O direita a gente vai botar como a largura,
certo? Que no caso é o width, ele vai pegar a largura da minha câmera. O terceiro parâmetro, que é o bottom, que é aqui embaixo, que é a parte de baixo, eu vou deixar como 0, que eu quero que resete como 0. E o top, que é a altura, eu vou estar colocando o meu height, ok? Já que eu projetei na minha 3D Viano, eu tenho que projetar o modelo do meu que estou construindo aqui. Para mim projetar o modelo em si, eu tenho que dizer que a projeção é um modo Viano, certo? Vou copiar aqui e vou projetar o meu modelo aqui, certo? GL underline model Viano. Opa, Viano, certo? A partir do momento agora que eu der um P, o meu quadradinho aqui vai estar bem pequeno, porque a largura dele foi dada 2 pixels, e ele vai se comportar aqui no cantinho. Pode ver que ele está bem pequenininho. Vamos verificar aqui agora. Vamos aumentar um pouquinho ele aqui. X200 e ok. Ele passou a estar aqui. Vamos aumentar a altura também. E meu quadrado está visível aqui na minha 3D. Isso quer dizer que mesmo se eu fizer assim, o meu quadrado ele vai estar ali no canto. Mas como vamos estar utilizando nossa câmera, temos a base, a nossa câmera. Então, para vocês que gostaram, dá um joinha aí, entra e curte a página do Power Code no Facebook, dá um joinha, compartilha, qualquer coisa, comenta no comentário aí que eu vou estar tentando ajudar aí. E é isso aí. Até o próximo Power Code e obrigado e até mais.